o padre Fábio de Mello dispensa comentários, né? Então eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui falando dele não, porque todo mundo conhece, sabe o quão importante é esse cara, né, para todos nós. Eu recebi recorde aqui de perguntas, a admiração por ele. Eu já sabia que era grande, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ele, conheci ele, tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente. Ele almoçou aqui em casa uma vez e foi um dia bem especial. Mas eu acredito, eu não sabia que tanta gente gostava dele. Bicho, eu recebi aqui mensagem, acho que de quase todos os meus amigos. Atenção, eu imagino que a sua agenda também seja corrida, né? Você está sempre viajando, fazendo shows. E obrigado por dar um pouquinho da sua atenção, desse seu tempo aí comigo. Valeu? Imagina, para mim é um prazer enorme ter a oportunidade de falar com você, de falar com o seu público e de um assunto que eu considero tão importante, tão fundamental nos dias de hoje, que é a saúde integral, né? A gente pensar na gente como um todo, isso é muito importante. Eu tenho uma formação muito materialista, né, Fábio? Aquela coisa da medicina tradicional, da nutrição, né? Eu sou nutricionista e é muito difícil. A gente não acha, né? A gente não tem literatura. É algo muito pessoal, assim. Eu acho que espiritualidade é uma coisa que se sente, né? Não é uma coisa muito que, tudo bem, você pode ler, né, aprender e tal, mas é algo que eu sinto, que é algo passado também pela minha família. Minha família é muito católica, pai de mãe, então, demais. A minha avó, pai de pai também, ela, ela sempre, foi ela que me ensinou a rezar, sabe? E o meu pai, ele já é mais da linha espírita. Ele acredita em reencarnação, tá? A gente vai até falar sobre isso no final, no meio da live. Então, eu sou um cara que acredito piamente e vejo, né, no consultório os pacientes quando chegam com queixas. Eu recebi várias perguntas aqui, várias, né? Dá para ter uma ideia assim das dores das pessoas. Muita gente fala perguntando de depressão, de como superar o medo da morte, de tratar com sentimento de rejeição, ansiedade, pânico. E quando eu pensei nessa live, você, quando veio aqui em casa aquela vez, eu fiquei um pouco com vergonha de lhe perguntar isso, de fazer esse convite, mas eu não conheço outra pessoa que se comunique tão bem. Eu admiro muito a sua oratória. Eu já ouvi vários podcasts seus, assim, andando, viajando de carro, e já recebi também vários vídeos. Admiro também o seu humor. Dou muita risada com o seu Instagram, aquelas vídeos que você coloca. Eu acho que um astral, sabe? Assim, eu dou sempre risada com isso que ela às vezes me mostra, me marca. E então, assim, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com a depressão. Eu lembro que você dividiu isso lá acho que foi no Fantástico, se eu não me engano, que você comentou sobre isso. Oi. Eu queria que você falasse, né, como que seria esse tratamento, vamos dizer assim, espiritual, o que você recomenda. Fala um pouquinho sobre esses detalhes. Primeira coisa, né, eu sempre gosto de fazer uma distinção, porque às vezes na cabeça das pessoas, religião e espiritualidade soam como a mesma coisa. E não, são caminhos que se entrelaçam, mas com vidas absolutamente próprias. A espiritualidade é um contexto muito mais amplo do que a religião. Então, às vezes, as pessoas se confundem muito quando elas dizem, eu não tenho religião. E às vezes ficam achando que estão privadas de ter alguma espiritualidade. Não. A espiritualidade é tudo aquilo que sopra ânimo dentro de nós. A palavra alma, né, no latim, anima, quer dizer justamente aquilo que nos mantém em pé, aquilo que nos mantém vivos, aquilo que faz com que a gente esteja aqui agora, neste momento, dando conta da vida. Então, aquilo que sopra espírito dentro de mim, isso é, tudo aquilo que renova a minha alma, que me faz manter vivo o sentido da vida, é naturalmente espiritual. Então, eu posso encontrar espiritualidade num texto de literatura universal, eu posso encontrar espiritualidade num teatro, eu posso encontrar numa escultura, numa obra de arte, num conselho, numa palavra.
e possa encontrar espiritualidade no alimento, né? E, para mim, só para fazer esse primeiro momento, uma distinção que eu acho fundamental. Nós somos naturalmente, ainda que não sejamos religiosos. Eu sei que existem muitas pessoas que ficaram machucadas religiosamente falando e que, portanto, não desfrutam da religião, mas mesmo, nem por isso elas estão privadas de viver o que é espiritual. Quando eu tive o meu processo de depressão e síndrome do pânico, eu percebi que era uma coisa que estava ligado à minha dimensão espiritual. Os meus conflitos estavam intimamente ligados às minhas escolhas imateriais, que por acaso se desdobravam em matéria no dia a dia. Mas uma decisão que eu tomava, uma maneira de pensar que acabava me adoecendo. E quando eu tive a coragem de assumir que eu estava suficientemente doente para não dar conta mais de continuar vivendo como eu estava vivendo, eu experimentei a mais benéfica das verdades, que é aquela que me coloca em confronto comigo. Não posso continuar vivendo assim. E foi justamente um ponto nevrálgico para eu identificar algumas mudanças que eu precisava fazer na minha vida para que eu pudesse retomar depois com um pouco mais de qualidade. Legal, legal, padre. E você, qual foi assim a sua... Você procurou ajuda de um médico? Como foi que você procurou sair dessa, vamos assim, do fundo do poço? Quais foram os passos? O que você recomenda para quem está nos ouvindo aqui? Eu sei que tem um monte de gente que tem ou já teve depressão e muitas pessoas vão ter, né? A gente não está imune a isso. Como foi esse processo? Como foi essa ajuda? Como foi dar a volta por cima? Olha, eu acho que o principal passo é a gente ter coragem de reconhecer que a nossa tristeza já ultrapassou o limite do suportável. Eu também gosto de corrigir muito isso no meu dia a dia. Às vezes as pessoas, com muita facilidade, falam: eu estou deprimido. E nem sempre isso corresponde à verdade. Depressão é uma doença. Tristeza não é doença. Problemas na vida não é doença. Ter dificuldade de lidar com a gente, de lidar com as pessoas, não é doentio. Isso é processo natural, é processo normativo. Nós precisamos passar por isso porque nós somos humanos, somos criaturas, somos limitados. Agora, a doença é quando nós identificamos que aquela tristeza ela se estende muito além no tempo e quando a gente percebe que ela já não está mais sob controle. Quando nós começamos a ficar apagados, quando a tristeza vai tomando conta de nós de um jeito que a gente já não tem ânimo mais de sair de casa, de fazer aquilo que a gente antes fazia. Que eu identifiquei. O primeiro sintoma, eu estava pousando em Fortaleza, eu me lembro que era um final de semana que eu teria 4 shows, eu tinha um evento em Fortaleza muito grande, o Aleluia, que reúne mais de 400 mil pessoas, e eu tinha show lá nesse dia. Eu lembro que quando o avião pousou na pista do aeroporto, eu comecei a ter taquicardia, como se eu estivesse tendo um ataque do coração. E aquilo foi desencadeando outros sintomas. O final de semana foi extremamente doloroso para mim. Eu fiz alguns deslocamentos em aviões pequenos. E antes eu não tinha medo daquilo e naquele momento eu tive muito medo de morrer. E quando eu voltei para casa na terça-feira, eu tive show quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, quando eu voltei para casa, eu me lembro que eu já desabei. Assim, eu deixei minha mala na porta da casa e já desabei. E assim eu fiquei durante uns 15 dias, Daniel. Na primeira semana eu não tinha coragem de sair do quarto. Eu tinha medo de tudo, tinha medo de todos. Tristeza, meu amigo, que ninguém podia me acompanhar naquele momento. Por mais que eu tivesse amigos, e eu, graças a Deus, eu tenho bons amigos, por mais que eles estivessem ao meu redor, aquelas presenças não eram suficientemente fortes para me retirarem do meu estado de tristeza. E foi nesse momento que eu precisei pedir ajuda. Pra você ter uma ideia, eu estava tão fragilizado que eu não tive condições de ir ao médico. O médico foi até mim. Eu recebi uma ajuda em casa, eu comecei a tomar uma medicação, que graças a Deus, feito muito rapidamente. A gente sabe que os remédios psiquiátricos, eles têm uma janela de a gente começa a tomar hoje, e às vezes nos próximos 8 dias os sintomas até pioram, então a gente tem que ter uma paciência com a gente precisa saber que é assim.
E depois de uns 15 dias é que a gente começa a ter uma melhora. E foi assim comigo. Comecei a ter uma melhora depois de 15 dias, os médicos continuaram me auxiliando, mas eu comecei a perceber, Daniel, que não seria justo comigo apenas me medicar. Eu sabia que eu estava doente naquele momento, que eu precisava tomar remédios para suportar o que eu estava vivendo, mas eu também tinha uma honestidade de perceber que o que estava me adoecendo era a minha vida. Era o meu estilo de vida que não estava me proporcionando saúde. Então não fazia sentido eu continuar tomando remédio, ficar bem por causa do remédio e continuar tendo os hábitos errados que eu estava tendo. Vivendo de uma forma que eu considerava a saúde do meu corpo, as necessidades da minha alma, o meu excesso de atividades. Então foi nesse momento, auxiliado pela medicina, os remédios fizeram efeito, me colocaram no eixo de novo, e aí eu comecei a ter coragem de mexer na minha vida, de fazer as mudanças que eu sabia que precisava fazer e que eram comportamentos, uma rotina que estava me angustiando há muito tempo. Legal, você chegou no ponto que eu queria, que você falou aí de estilo de vida, né? Eu imagino que você deve ser um cara muito solicitado, né? Assim, a pessoa sempre vem com algum problema, né? Então, assim, tem aquela coisa, você deve se sentir um pouco sugado nos lugares que você vai, porque todo mundo, padre, vem com um problema, me ajude, isso e aquilo, tem muito carinho, né? Eu vejo aqui em casa com o Ivete, por exemplo, é muito carinho, muito amor, mas é muita solicitação, é muito pedido, isso desgasta muito o físico. E associado a essa rotina de vocês, de você é cantor, escritor, palestrante, né? Você tem uma série de afazeres. E eu imagino que sua rotina deva ser... Você não deva ter uma rotina, né? E deva ter dificuldade para dormir. Um dia dorme cedo, um dia dorme tarde. Tem dias que acaba comendo qualquer coisa. Então, me fala como foi que você, depois desse processo de recuperação, o que foi que você começou a, vamos dizer assim, como você começou a respeitar o seu corpo? E queria que você falasse também alguns detalhes de como você se cuida em relação a movimento, a alimentação, sono. Como é que você consegue lidar com isso nesse caos, vamos dizer assim, que é a sua vida de trabalho e tal, como aqui em casa também eu vejo a dificuldade que minha esposa tem. E como é que você lidar com isso e como é que você se sente hoje? Veja bem, quando eu adoeci, eu já tinha alguns aspectos muito saudáveis na minha vida. Eu despertei para a atividade física em 2001. 2002. Eu fazia mestrado em Belo Horizonte, fazia mestrado com os jesuítas, e eu já tinha uma agenda de shows, de 15 shows por mês naquela época, para lá e para cá. Eu ainda não tinha a estrutura que eu tenho hoje, de assessores que viajavam comigo, sempre viajava sozinho, tinha bandas locais. Então eu tinha um deslocamento e voltava sempre para as aulas. Eu tinha aula terça, quarta e quinta, e aí viajava quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então era uma rotina muito difícil. E eu comecei a adoecer nessa época. E não tinha atividade física nenhuma dieta, absolutamente sedentário. E nessa época, quando eu fui ao médico, eu me lembro, eu estava com umas erupções assim na pele, sabe? Eu estava perdendo muito peso e eu era meio gordinho, eu era um magro falso. Eu me lembro que eu pesava 67 quilos e eu tinha 26% de gordura naquela época. Então eu era um magrinho gordo, né? E eu me lembro que quando eu fui ao médico e disse para ele que eu não estava me sentindo bem, ele perguntou para mim: o que você faz da vida? Eu falei assim: eu sou padre. Então você deve ser aqueles que fazem o discurso e vivem outra coisa. Por que você está dizendo isso? Eu falei: não, porque eu não sou religioso, mas eu acredito que vocês, como padre, motivem as pessoas a viverem bem. Eu acredito que o evangelho seja para isso, né? Motivar as pessoas a viverem bem. E viver bem consiste em ter uma rotina saudável. Rapaz, eu não esperava que escutasse isso de um médico, né? Ele me fazendo uma correção do meu ser padre na minha relação com a minha vida. E aí eu disse para ele: não. De fato, eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí ele falou assim: você faz o que aqui em Belo Horizonte? Eu falei assim: eu faço mestrado. Ele falou assim: você pretende fazer o que com esse mestrado? Eu falei: dar aula na universidade, é o meu projeto. Eu vou voltar para Taubaté e vou dar aula na faculdade lá. Eu falei assim: meu caro,
se você continuar vivendo como você está, com os exames que ele tinha me pedido, ele já tinha visto o resultado, ele falou assim, você não tem 5 anos de vida. Então não adianta nada você se preparar para um futuro que você não está construindo. Daniel, eu nunca mais vi esse cara. Eu nunca mais tive a oportunidade de voltar lá. E para você ter uma ideia, naquela época eu tinha um hábito, um terrível hábito de beber 2 litros de refrigerante por dia. E jantava, e porque eu tinha essa vida muito desregulada, eu tinha um hábito de comer 2, 3 sanduíches logo após o jantar. Era um hábito que eu tinha sempre. Se eu estava fazendo um show em alguma cidade, eu jantava e após o show, sempre 2, 3 sanduíches daqueles mais pesados. Eu Conveniente, voltei né? para casa. Era o que era conveniente, né? Show, correria, era Estava pautado nisso. justificado. Mas até então, eu nunca tinha feito uma reflexão sobre este mau hábito como um mau testemunho como padre. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu vivia, e mesmo porque no nosso meio religioso, é muito difícil você encontrar muita disciplina para isso. O padre tem uma vida muito difícil e às vezes ele é muito regrado em tudo. E a gente acaba descontando no alimento, né? A gente acaba tendo uma compensação, digamos assim. E era bem isso. Eu acho que eu jogava todas as minhas carências na minha alimentação. Cara, eu voltei para casa tão impactado com a fala daquele homem que desde aquele dia, isso já tem 20 e poucos anos, eu nunca mais tomei uma gota de refrigerante. E eu era viciado no refrigerante preto. Para a gente não fazer propaganda para eles. Eu tomava 2 litros todo santo dia. E nunca mais tomei uma gota daquele refrigerante. E eu fiz uma mudança. No outro dia, eu me matriculei numa academia que tinha do lado da minha casa, que era muito próxima, dava para ir a pé. Fui a uma nutricionista e comecei a fazer uma mudança do meu corpo. Eu sei que 3 anos depois, daqueles 67 quilos, com 26% de gordura, eu transformei o meu corpo para 74 quilos, com 7% de gordura. No espaço de 3 anos e meio, mais ou menos, que foi o tempo que eu tive um grande objetivo. Oi? Virou um atleta. Virei atleta, isso. Eu transformei o meu corpo com disciplina, com muita disciplina. Claro, eu sempre tive muita fama, né, de o padre bombado. Às vezes as pessoas brincam em relação a mim, isso. Mas foi muita disciplina mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas brincando. Ah, esse padre está tomando uma água benta. Não, meu amigo, vocês não fazem ideia de como eu me dedico para eu ter saúde, de como eu lido no meu dia a dia com muita responsabilidade com o meu corpo, porque um dia um médico que nem religioso era me ensinou que viver o evangelho consiste em estar bem de mim para que eu seja um testemunho para quem me enxerga. Mudei radicalmente a minha alimentação. Infelizmente, naquela época, a alimentação saudável era peito de peru, requeijão light, mas já era alguma coisa, né? Hoje é claro que eu não acho isso saudável mais, mas naquela época era. Há 20 anos, os seus colegas de profissão... Forma bastante, então, né? Você deve ser curioso, você deve gostar de ler sobre o assunto. Dá para ver que você é bem informado. Muito, eu gosto muito. Mas naquela época, os seus colegas de profissão nos informavam que uma vida saudável era comer pão integral, 12 grãos, que eu nunca acreditava que aqueles grãos todos estavam naquele pacote, de qualquer forma a gente comprava. Requeijão light, peito de peru. E aí eu comecei a entender com o tempo que a alimentação saudável não é essa que está aí muitas vezes na moda. A alimentação saudável é aquela que minha mãe me dava. É aquela que a gente comia em casa. Eu me lembrava que lá em casa nós plantávamos as nossas hortaliças. Lá em casa nós plantávamos a nossa alface, o nosso alface, a nossa couve, o nosso almeirão, o nosso repolho, a nossa beterraba, a nossa cenoura. A gente tinha os canteirinhos em casa. E eu comecei, de um tempo para cá, a ter essa consciência de que quanto mais próximo o alimento estiver da terra, mais saudável ele é para mim. Quanto menos ele estiver dentro das latinhas, quanto menos industrializado ele tiver sido, mais ele é meu amigo. A frase daquele médico, Daniel, ela interferiu de forma muito positiva na minha vida. Há um termo que na filosofia a gente chama de metanoia, que é do grego, né?
a mudança de mentalidade. Aquele homem mudou a minha mentalidade. Ele me fez interpretar a minha vida, o meu corpo, de uma forma completamente diferente. E desde então eu comecei a entender que a espiritualidade, ela passa por essa disciplina. O tempo todo eu preciso ser disciplinado para ser um homem bom. Então, da mesma forma como eu preciso evitar os excessos da mesa, eu preciso evitar os excessos do meu temperamento. Eu não sou uma pessoa fácil. Eu sou explosivo, eu amo com muita facilidade, mas eu também odeio com muita facilidade. Eu fico com raiva muito rápido. Eu sou muito fácil de ser aceso. Então eu tenho tantas coisas em mim que eu preciso purificar, que eu preciso melhorar. E eu uso a mesma regra da disciplina da mesa na minha vida. E é por isso que eu não consigo mais separar hoje espiritualidade da minha alimentação. Legal, pô, que bom saber isso. Fiquei surpreso. Eu não tinha noção de que você tinha tanta noção desse todo. E o que você falou agora da comida afetiva lá, de sua mãe e tal, eu concordo plenamente do que você falou do passado, da comida de verdade, comida feita na hora, com amor, com carinho. Isso é uma coisa que está faltando muito hoje em dia, né? Praticamente ninguém hoje tem tempo para poder almoçar em casa, para poder ter esse privilégio de comer uma comida feita por um ente querido. O mundo mudou muito e vai mudar ainda mais. E uma coisa que é muito comum no consultório, que a gente fala às vezes, é uma frase chamada, que o pessoal fala assim, fulano tem o quê? Aí você questiona, fome na alma, nenhuma comida calma. Né? E aí eu percebo isso, É que verdade. as pessoas que vêm no meu consultório, elas são pessoas muito bem informadas, né? Pessoas segundo grau completo, tal. Atendi já muitos médicos e tal. Pessoas que têm uma noção muito boa do que é errado, sabe que refrigerante não faz bem, essa história do peito de peru, das coisas que a indústria tenta enganar a gente, mas não consegue, não consegue através desse mundo material resolver os problemas, né? Aí tem a questão também emocional e um vazio. Eles costumam falar assim, Daniel, eu sinto um vazio por dentro que eu acho que é fome. Eu sinto que quando eu como, esse vazio ele é ocupado por um curto período de tempo e aí você, né, meio que confunde, meio que sede com fome ou uma falta de propósito na vida, algo existencial. Você sentiu isso durante esse processo de você comia muito, do sanduíche ou na depressão? Você teve essa fase? Tive. Eu me lembro que o excesso estava muito ligado a um processo de estresse também. De alguma forma, a gente tem que jogar para fora aquilo que está dentro da gente, que está sendo Sim, insuportável, né? Mas nem sempre nós temos os processos terapêuticos à disposição. E quando eu falo processo terapêutico, Daniel, eu estendo o conceito a tudo aquilo que nos cura na vida. Às vezes a gente tem a ilusão de que terapia é quando eu estou deitado no divã conversando com um analista. Não. Também é, sobretudo. Mas a vida pode ser um processo terapêutico. A gente poderia ter nas nossas casas relações terapêuticas, onde a gente tivesse a oportunidade de falar o que nos pesa, de fazer a troca das experiências, de purgar juntos aquilo que está sendo excessivo dentro de nós. Mas você tocou num assunto que eu acho que é fundamental para a gente compreender o porquê que nós não estamos conseguindo fazer a nossa vida ser terapêutica. Nós nos distanciamos muito dos rituais do alimento. Nós não temos mais a ritualidade da mesa. A gente come em pé, a gente come rápido, a gente come só para matar a fome, a gente não tem a consciência da nutrição. Eu, por exemplo, eu viajo, eu sempre levo, que agora, daqueles 3 anos lá, de 73 quilos, eu pulei para 93, então eu tenho muito corpo para cuidar agora, né? Então eu tenho uma disciplina, eu levo a minha marmita, a Mônica que viaja comigo, ela é uma menina extremamente conhecedora do assunto, ela lê rótulos para mim, porque depois eu quero te contar também de outra questão que mudou na minha saúde, foi absolutamente fundamental para a minha melhora como um todo. Então eu leio rótulos para saber o que tem dentro daquele alimento. Então hoje, por exemplo, eu sinto que a falta de ritual
está prejudicando a gente. A gente come errado porque a gente não tem o ritual também. O ritual nos ajudaria a ter mais percepção do que a gente está comendo. É muito diferente de comer, de ficar nutrido. E geralmente nós comemos muito, mas muito pouco nutridos nós estamos. Se faz um exame, você sabe disso, você pede exames aos seus pacientes todos os dias. Eu faço exames regularmente de 3 em 3 meses, porque eu tenho algumas taxas que eu não sou bom na produção, que estão extremamente ligadas aos processos depressivos, que é uma característica genética minha, da minha família, então eu tenho que ficar atento a isso, eu tenho que suplementar isso. Eu faço exames regularmente e eu sei exatamente os períodos em que eu não sou atento ao ritual do comer, eu fico desnutrido. Porque exige tempo. Comer uma fruta dá mais trabalho do que comer um pacote de salgadinho. Verdade. Você comer uma comida caseira dá muito mais trabalho do que você abrir um pacote de alguma coisa e jogar em cima da travessa. Essa falsa comida que vem pronta, embalada, que a gente põe no micro-ondas. Claro, eu sei que a vida mudou muito e eu não estou aqui fazendo juízo de valor do que é certo e que é errado. Eu estou dizendo que, para mim, isso fez mal. Eu estou dando o meu testemunho, eu não estou condenando ninguém por viver assim, porque eu nem acho bacana esse negócio de ficar na janela ajudando pedra na vida dos outros. Não. Eu digo que em mim isso não deu certo. Quando eu pequei contra a ritualidade que o alimento me pede, que é justamente sentar à mesa, comer devagar, olhar para as pessoas que estão comigo, saber que enquanto eu estou conversando, o meu cérebro está ali ficando mais tranquilo, eu não estou comendo com ansiedade. E quando eu não como com ansiedade, quando eu participo de um ritual da mesa, essa minha ansiedade ela diminui. E eu, naturalmente, tenho menos necessidade de comer. Porque, de alguma forma, a gente se alimenta da presença do outro, né? Eu, por exemplo, se eu vou aí na sua casa, igual a gente teve a oportunidade de estarmos juntos, a mesa não foi só um lugar de matar a fome. As pessoas estavam reunidas por um motivo especial. Então, o alimento faz parte. E se o que nós estamos querendo celebrar é saudável, por que a gente não escolhe o que é saudável também para a gente comer, para que fique uma coerência bem integrada? Então, nós estamos celebrando motivos felizes, mas estamos trazendo aqui também alimentos que nos causam felicidade e saúde. Eu acho que o que eu acredito muito é nesse equilíbrio, né, de você ter na mesa, né, alimentos que sejam saudáveis, né, sem radicalismos, porque eu acho que Claro. a minha profissão, Fábio, ela é um pouco uma religião, ela acaba sendo, às vezes, uma religião de extremismos. Então, é aquele cara que, não, carboidrato é tudo veneno e tal, não pode comer. Aí fica aquele terrorismo nutricional, uns falando mal. Ou gente, por exemplo, fala assim, você comeu um doce no aniversário do seu filho, você vai morrer, açúcar mata e tal. Calma, não é bem assim, sabe? Não vai ser um brigadeiro no dia do aniversário do seu filho, né? Um dia especial que você vai comer aquilo que aquilo Se não ali vai. puder participar disso, né? Então, assim, eu busco um pouco esse equilíbrio, esse bom senso, essa coerência do que a gente, também do que a gente pratica, né? Do que a gente fala. E acredito que esse seja o caminho, né? Eu vejo, assim, o que eu vejo muito no consultório são pessoas que, às vezes, demoram para despertar na vida o lance do propósito, sabe? Eu vejo assim, pessoas muito movidas a trabalho, a ganhar dinheiro, né, a fazer fortunas e tal, bens materiais, e às vezes passa por cima do prazer, passa por cima, trabalham com coisas que dão dinheiro, mas que não vem o menor sentido, ou que não faz bem ao próximo. Então, uma coisa que eu intuitivamente sinto e percebo é assim, o que eu tento praticar, eu tento ser, eu acho que isso aí é importante a gente falar. Eu tento ser um bom filho para minha mãe, eu tento ser um bom pai para meus filhos, um bom marido, um bom profissional, um bom vizinho, um bom patrão, sabe? Eu acho que se a gente buscar ser bom em tudo isso que a gente faz, a gente vai ter isso em troca, porque não tem como não vir. Eu acredito muito nisso, né? Não tem como não vir de lá coisas boas. Então, eu sempre tento ajudar as pessoas, né?
de alguma forma, aí eu percebo que o que vem de lá assim, uma coisa muito positiva. Eu, às vezes, padre, tenho até assim, receio, que eu fico pensando, porra, bicho, minha vida é tão boa, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde, meus parentes, meus familiares, será que vai vir alguma bomba por aí? Será que vai acontecer alguma coisa? É sério, porque Não, pelo amor. eu sou tão positivo, eu penso tão positivo e fico tão é, focado nisso, né, de fazer o bem, Claro, claro. eu fico viajando nisso. Eu queria que você falasse, Você, gostei desses detalhes que você falou, eu queria que você falasse um pouco também de filosofia. Eu já li algumas coisas muito interessantes que você escreve, alguns posts também, já li uma passagem do seu livro, não lembro o nome, mas eu queria que você fizesse essa ligação da filosofia com a saúde, se puder. na verdade, a filosofia é um conhecimento que antecede todos os outros, é uma pergunta antes de todas as perguntas, né? Se o direito faz direito, a filosofia do direito pergunta por que o direito é feito dessa forma. Então, é um recuo que nos permite sempre uma interrogação anterior. E eu gosto muito de ser filosófico e gosto de despertar isso nas pessoas, porque geralmente nós costumamos a ficar sempre no que é o mais convencional, na superfície das coisas. E às vezes, para a gente compreender uma determinada realidade, nós temos que dar alguns passos atrás. Qualidade de vida é assim. Saúde é isso. Às vezes nós olhamos para a pessoa enquanto um fenômeno que está diante de nós acontecendo, mas a gente não tem coragem de recuar com ela para saber o que causa aquele fenômeno, aquela forma de viver. Às vezes hoje eu estou infeliz, Daniel. Se eu não tiver coragem de dar um passo atrás para tentar entender o porquê da minha infelicidade, eu não vou alcançar nenhuma mudança. Então, a filosofia ela nos proporciona essa pergunta que antecede. Ela faz sempre um recuo que nos ajuda a entender com um pouco mais de abrangência. Eu acho que o mundo precisa disso. Nós estamos muito rasteiros, nós estamos muito superficiais. Eu tenho ficado muito preocupado com este movimento em que todo mundo é especialista em tudo. Você sabe disso, né? A pessoa não tem formação nenhuma em nutrição e ela fica falando disso na internet, ela vende produtos, ela comercializa. Claro, você dá testemunho daquilo que lhe faz bem é uma coisa, mas eu bancar especialista numa área que eu não sou é crime, é perigoso para aqueles que me assistem. Então hoje nós estamos necessitados de um pouco mais de conhecimento para a gente enfrentar a superficialidade do mundo. Você falou uma coisa muito importante. Eu acho que nós precisamos ser boas pessoas. Eu, como um líder religioso que sou, é a única preocupação que eu tenho, que o meu discurso motive as pessoas a serem melhores, assim como ele me motiva no meu dia a dia. Muito honestamente, eu sou um homem de muitos defeitos, mas eu não descuido do meu processo humano. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero morrer vítima dos meus defeitos. E eu preciso ser uma pessoa nutritiva, para usar um termo do nosso assunto aqui hoje, né? Eu gosto muito do exemplo da água. Eu, quando tomo uma água alcalina, eu favoreço o meu organismo. Quando eu tomo um alimento muito ácido, eu motivo tudo que é ruim ali, porque eu posso estimular as células cansantes, eu posso motivar uma acidez que só vai me fazer mal. A acidificação do organismo ela não é positiva quando ela é em excesso. Então, às vezes, nós somos assim. Falta um pouco de alcalinidade no nosso temperamento, no nosso jeito de ser. Às vezes somos excessivamente ácidos, excessivamente críticos, criticamos o mundo, mas ainda não encontramos a solução para a nossa vida. Você falou, eu já vi um áudio seu, um podcast, eu acho, que você falava sobre a paciência. E foi uma coisa que me tocou muito, porque eu sou um pouco impaciente, né? Eu tenho uma tendência a ser ansioso. Eu ouço, já vi muita gente falar que o deprimido é o cara que está preso ao passado e o ansioso é o cara que está focado no futuro. Eu acho que eu sou mais o cara que estou focado no futuro. E aquele texto que você fez sobre a paciência mexeu muito comigo. Assim, eu cheguei a ouvir algumas vezes. Acho que é uma coisa que falta muito às pessoas.
é esperar o tempo, né? A fruta só amadurece na hora certa, né? Espera o tempo das coisas acontecerem e tá tudo bem, é assim mesmo, né? Cada um tem seu tempo, a velocidade. O que a gente vê hoje em dia na internet, rede social, pessoas incríveis, pessoas que são numa velocidade, né, da luz e às vezes a gente não é capaz de acompanhar. Então, acho que isso é importante também a gente ter essa noção do nosso tempo e da paciência, né? A gente precisa de pessoas que nos façam o contraponto, né? Porque hoje, eu acho que 80% da humanidade é ansiosa. Algumas poucas pessoas desfrutam por motivos espirituais ou até mesmo de temperamento ou um certo desligamento deste mundo virtual que nos excita tanto. Essas pessoas já desfrutam de uma certa paciência com as coisas, com o tempo. E, lamentavelmente, Daniel, se você for pensar, o ansioso, ele pouco pode contar com pessoas que vão ajudar a diminuir a ansiedade dele. É o contrário. A gente só encontra os que vão acelerar a nossa ansiedade. É difícil encontrar alguém que faça contraponto nesses debates nos dias de hoje. Está todo mundo muito ansioso. Então, quem que vai nos equilibrar nessa história? Você sabe muito bem, no relacionamento sempre tem que ter o contraponto. Aqueles que nos põem no chão, aqueles que nos fazem voltar à realidade, aqueles que nos lembram quem a gente é, o que de fato importa, o que de fato hoje nós precisamos fazer. Porque se a gente vai neste movimento que nos joga para fora o tempo todo, fica muito difícil. Eu acho que as companhias são um fator aí bem importante, porque a gente é muito influenciado, né, um pelo outro, não só pelos amigos, mas porque a gente se relaciona de modo geral. Então, eu acho importante também a gente pontuar isso, tanto do ponto de vista nutricional, né, de você... A gente sempre recebe convite para beber, para farra, beber de noite, né, para comer as coisas mais deliciosas do mundo. Eu acho que é importante também a gente ter alguém que convida a gente para poder ir numa praia, né, que convide... Eu tenho vários amigos que me chamam para remar, para surfar, que não só chama para farra, que não só chama para esbórnia, orgia gastronômica. Eu acho que tem que ter esse contraponto na vida. Então, vale a pena você que está aí vendo essa live começar a refletir companhias, né, que você seleciona, porque é uma escolha. Assim como você escolhe o alimento, você escolhe quem você vai andar, escolhe quem você vai, né, frequentar a casa. E aí a gente é uma esponja que vai absorvendo tudo de bom, de ruim e acaba também, às vezes, pegando um pouco dos problemas dos outros, né? Tem gente que adora falar dos problemas. E eu acho que nem tem muita diferença, sabe? Quando eu escolho um alimento, eu trago o alimento para dentro de mim. Eu vou incorporá-lo. E ele vai me trazer benefícios ou não. Pessoas, a regra é a mesma, não tem diferença. Eu metabolizo as pessoas. Eu metabolizo a emoção das pessoas. Eu estou o tempo todo recebendo o que elas estão me dando. Então, se é uma pessoa muito pessimista, é inevitável que eu absorva um pouco do pessimismo dela. Uma pessoa maldosa, é difícil não absorver a maldade dela. Eu escrevi um livro há muito tempo, é o meu livro mais vendido, que chama-se Quem Me Roubou de Mim? O Sequestro da Subjetividade e o Desafio de Ser Pessoa. E lá eu falo, existem pessoas que nos roubam, existem outras que nos devolvem. Então, a ambiência afetiva, e eu gosto de usar muito essa expressão, eu gosto dela, quem tem autoridade afetiva sobre mim, quem de alguma forma me influencia. A minha saúde espiritual, a minha saúde emocional, depende dessas pessoas, dessas escolhas. Ah, você poderia dizer assim, mas então você é muito influenciado. Sim, todo mundo é. Não adianta, se você é exposto excessivamente à maldade, a pessoas que tramam o mal o tempo todo, de alguma forma essa maldade vai ficar em você. Então essa seleção, quem eu quero? Daniel, eu tenho uma regra de vida. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que às vezes até me chamam de amigo, mas eu só levo para minha casa no dedo, conto nos dedos, as pessoas que vão para dentro da minha casa. Porque eu acho que a casa da gente é o lugar onde a gente fica desprotegido. A gente tem como se proteger do que o outro está nos oferecendo, do que o outro que está levando para dentro da nossa casa do ponto de vista emocional, espiritual. É o nosso castelo, a nossa fortaleza, né? A nossa casa.
eu também demorei para aprender isso, mas hoje em dia também poucas pessoas entram aqui em casa e eu acredito muito nisso. Eu queria que você falasse um pouco, padre. Eu recebi muitas perguntas falando sobre a morte, né, sobre o luto. Aqui em casa, por exemplo, está passando por um momento difícil que a gente perdeu um cunhado, meu cunhado, né, o irmão de Ivete, e muita gente mandou essa mensagem, como superar a morte de um ente querido. O que você teria a dizer assim rapidamente para as pessoas que estão sofrendo, estão de luto nesse momento? Olha, eu precisei viver 3 lutos na minha casa. Meu pai e de 2 irmãs. E toda vez que, claro, e dos meus amigos, muitos que já se foram, toda vez que o luto acontece, toda vez que a morte se estabelece dentro da nossa casa, a nossa tendência é pensar que aquele sofrimento nunca vai passar. E não é assim. A vida é muito sábia. E o que a gente precisa fazer? Viver os processos do luto. O luto é processual. Não adianta você querer pular as fases. Tem que chorar, tem que sofrer e ficar atento para que esse sofrimento não se estenda demais no tempo. Depois, isso vai virando uma saudade bonita que a gente vai convivendo. Claro, algumas perdas a gente nunca se recupera, mas não significa que a gente deixa de viver. Não. A gente vai eternamente sentir aquela ausência. E depende do morto, né? Eu sempre digo que o morto amado, eu não, o Mia Couto dizia isso, morto amado nunca para de morrer. Então, nós vamos sofrer de acordo com a intensidade com que amamos ou não. Então, se eu tive uma dificuldade de conviver com meu pai e ele se foi inesperadamente, eu não tenho como mudar o passado, eu tenho que conviver com isso. É por isso que a melhor regra para a gente entender a morte é a gente viver em um momento presente. A gente permitir que tudo aquilo que precisa ser vivido seja vivido agora. Que a gente não deixe nada para depois. Eu acho que é assim que a maioria das pessoas que eu encontro com dificuldade com as perdas é porque de alguma forma elas sentiram que ficou alguma coisa para fazer. E também isso faz parte da nossa ansiedade. Você é pai, você sabe o quão é importante ser inteiro dos seus filhos quando você está com eles. É disso que nós estamos falando. Você é esposo, você sabe o quão é importante ser inteiro da sua quando ela está em casa. A Ivete, mais do que todos nós sabemos, uma mulher que é de todo mundo, quando ela se recolhe, eu sei que ela é de vocês, inteira para vocês. A vida é assim, Daniel. Não tem mistério, não tem fórmula mágica. E também a gente não tem como prever como é que nós vamos enfrentar a morte de quem a gente ama. Mas a única forma que a gente tem de preparar a despedida, porque isso é inevitável, é a única coisa que nós sabemos, nós vamos perder as pessoas que nós amamos, ou as pessoas vão nos perder. A única forma é vivendo bem o momento presente, que é a única coisa que nós temos na vida. Legal, padre. Muito obrigado aí pela resposta. Foi bem bacana. Eu queria, para finalizar, nosso tempo está acabando. Eu não posso deixar de perguntar isso para você, porque foi uma grande amiga. Falou, Daniel, pelo amor de Deus, eu quero viajar, eu quero fazer aquela viagem para Jerusalém. Acho que você faz umas viagens, estou fora. Como é que é isso? Quem quiser, é um serviço que você presta? Como é que funciona isso? Olha, eu faço, em média, 4 peregrinações por ano. Uma para Jerusalém. Faço peregrinações para a Turquia, Caminhos de São Paulo. A gente faz santuários italianos, Fátima, Lourdes. Esse projeto é um projeto de parceria com a Obra de Maria e a Canção Nova. São 2 comunidades católicas. A Obra de Maria, que é quem organiza as viagens. Nós temos um trabalho de assistência social em África, em Moçambique e em Angola, de maneira muito especial na região mais pobre de Moçambique. Então, todo o resultado financeiro das viagens é para ajudar a manter essas obras. Nós temos lá hospitais, nós temos creches, nós temos escolas. É a região de Moçambique que o governo praticamente não reconhece. É uma área de muito conflito civil, em que existe uma pobreza extrema. A Obra de Maria assumiu esse trabalho lá e eu sou parceiro deles. Eu empresto a minha popularidade, o meu nome, viajo com esses grupos. São momentos muito especiais para mim, porque no Brasil eu acabo vivendo muito privado como padre.
Durante as peregrinações, nós temos missas todos os dias, nós fazemos, de fato, um caminho espiritual. Nós não só fazemos uma viagem, a gente vai para viver os caminhos de dentro, né? E aí é uma forma que eu tenho também de dar continuidade a esse trabalho lá em Moçambique. E qualquer um pode Quem participar? quiser, entre em contato. Qualquer pessoa pode se inscrever. Os pacotes são vendidos pela Obra de Maria. Tem até o Instagram deles aí, Obra de Maria. E sempre um prazer enorme ter essa oportunidade, não só ajudar lá, como também conduzir espiritualmente as pessoas que vão comigo. Sem contar que a gente se diverte muito. É muito bom. Stories e eu me acabo de rir e ver porque lá você falou, lá você, né, pode ter do assédio, que é uma coisa que às vezes atrapalha a privacidade, é importante para a gente não, né, tem que ter esses momentos, então a gente acaba esquecendo da nossa essência, né, de quem a gente é, das nossas necessidades, e acho isso muito importante. Eu queria lhe agradecer. Tá, o nosso tempo vai acabar, acho que daqui a um minuto. Queria muito lhe agradecer por esse momento. Foi, acho que uma live muito esclarecedora, né? Eu confortar muita gente aí, se todos abraçados, né? Queria que você fazer o convite para quando você vier aqui em Salvador, quando você estiver por aqui, para a gente se encontrar novamente. Naquele dia a gente não conseguiu conversar muito, né? Tava aquela coisa de família, muita gente, mas você é um cara que Sim. passa uma energia muito boa e tem assim muito conhecimento. É muito legal a forma como você, o seu trabalho, a forma como você ajuda as pessoas. E você é uma inspiração para mim e para muitas pessoas que estão aqui agora nessa live. Meu querido, eu que agradeço. Tenho uma admiração muito grande por você. Nós nos encontramos há muitos anos, né? A primeira vez em cima do trio elétrico, lá em Arapiraca. Você estava começando o seu namoro com o Ivete. E eu logo vi que você era um menino muito especial e que certamente saberia viver esse papel de ser parceiro das mulheres mais admiradas deste Brasil. E eu digo que hoje o seu trabalho, a honestidade com que você carrega, a responsabilidade de ser quem você é, me encanta demais, me encanta muito. Eu já lhe sigo há algum tempo no Instagram, gosto de lhe acompanhar, de ver a sua dedicação ao seu ofício e tudo aquilo que você nos ensina ali, através dos seus posts, através da sua história. Mais recentemente, a sua preocupação com o meio ambiente, que muito tocou a todos nós. Eu gostaria de ter estado aí ao seu lado para ajudar a arrancar as manchas das praias, já que a nossa grande missão do mundo é retirar as manchas daquilo que nos faz mal. Perfeito. Muito obrigado, de coração mesmo. E obrigado também a todos que ficaram Eu até que agora agradeço. aqui na... E vamos fazer em breve uma próxima. Valeu? Um abração. Vamos, será um prazer, viu? Grande abraço, que Deus te abençoe. E um abraço a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau.